Bom dia! Estamos no dia 2 da nossa quaresma ou do nosso deserto. Firmes? Então tá bom. Ontem foi um dia muito difícil para carregar esse vídeo, um negócio de iniciante, assim, uma tristeza, mas ficou meio ruim a qualidade, mas a gente vai melhorando no decorrer do caminho, né? Essa coisa de, enfim, editar e tal, para poder baixar é mais complicadinho, mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de gratidão. Na verdade, gratidão versus murmuração. Por quê? Porque não dá para falar de deserto sem falar do povo, né, do Êxodo. Não dá para falar de deserto sem falar do povo que caminhou, né, e ficou durante 40 anos caminhando no deserto com Moisés. Qual que foi o problema do povo, né? Deus tira o povo da escravidão do Egito, Deus dá comida, Deus faz jorrar água da rocha, Deus dá a provisão, Deus livra dos inimigos, mas mesmo assim o povo é ingrato. Mesmo assim o povo tende a fazer aquilo que ele quer e não aquilo que Deus quer. Qual que é o problema? Morte, né? Infelizmente, Deus tinha um oásis para depois do deserto. Deus tinha uma terra prometida depois do deserto. Deus tinha, né, uma terra que emanava leite e mel, segundo a palavra de Deus, para o povo que estava no deserto. Mas mesmo assim, o povo insistiu em murmurar. Então, se você vai entrar no nosso desafio, se você vai ficar comigo esses 40 dias, né, é importante que a gente fale uma coisa, né? Jesus não prometeu que nós não teríamos lutas. Jesus não prometeu uma vida sem dificuldade. Ele prometeu que estaria conosco na dificuldade. E isso é bem diferente, né? Então, o que a gente precisa entender? Né? Precisa entender que nós precisamos passar pelo deserto, sim. Nós precisamos decidir sobre algumas coisas da nossa vida, sim, mas a primeira decisão que nós temos que ter é passar por isso agradecendo ao Senhor, né? Então, eu preciso acordar amanhã ou, né, começar hoje já sendo grato pela vida. Eu preciso ser grato pela minha casa, eu preciso ser grato pela minha vida, eu preciso ser grato por aquilo que Deus fez até agora. Eu preciso, né, ser grato pelo ar que eu respiro, pela família que eu tenho, pelos filhos, né? E não focar no problema. Né? A gente precisa entender que aquilo que eu faço é que vai determinar a vida que eu tenho, né? Aquilo que eu faço com o que eu tenho vai determinar a vida que eu tenho. Por quê? Porque eu preciso entender que eu tenho um problema. Mas, diante desse problema, eu não posso gastar toda a minha energia focada no problema, mas achar a solução para ele, né? Então, a gente precisa entender que o problema é 10% da situação. Os outros 90% é o que eu faço com esse problema. Então, eu preciso pegar a dificuldade que eu tenho hoje, eu preciso pegar aquilo que está acontecendo na minha vida, mas eu preciso entender que aquilo é só 10%. Os outros 90% é o que eu vou fazer com essa informação, e isso é muito importante, né? E eu preciso começar esse processo sendo grato, né? Grato a tudo que eu tenho. Ah, mas Ana Paula, que tu não sabe como tá a minha vida, tu não sabe porque minha vida tá escassa, minha vida tá difícil, minha vida, né? Enfim, eu não disse que a gente não tinha problema, cada um de nós tem os seus problemas, né? Eu disse que nós precisamos passar pelos nossos desertos, mudando a nossa mente, né? Romanos 12:2 vai falar de uma renovação de mente, né? Apóstolo Paulo, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Tudo começa na minha cabeça, né? Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso entender que precisa começar pela minha cabeça, minha alimentação tem que ser saudável, eu preciso acordar cedo para fazer uma caminhada. Então, né, tudo começa pela mente, aquilo que eu determino, né, a respeito de algo, né? Então, o que nós precisamos determinar primeiro nesses 40 dias? Que eu preciso passar pelo meu deserto sendo grato, né? Por quê? Porque a murmuração atrai a destruição. Qual que é o problema, né? E isso muitos cristãos não entendem, né? Eles focam muito nos gafanhotos como, né, resultado daquilo que o diabo tem contra elas, né? Mas na verdade os gafanhotos, a Bíblia fala que são o meu grande exército, diz o Senhor. E ainda focam em um gafanhoto só, né? Que é o
migrador, ou o cortador, enfim, né? O devorador, enfim. Mas a gente precisa entender que tem o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Qual que é o problema? O destruidor é aquele que vem para destruir tudo. E sabe como ele ataca a nossa vida? Pela murmuração, né? A Bíblia fala: a murmuração atrai a destruição. E ele é um gafanhoto, né? Então, e isso vai trazer problemas enormes para nossa vida, né? A gente precisa entender que a murmuração, a falta de perdão, né, precisam ser, né, algo que a gente precisa eliminar da nossa vida, o perdão principalmente, né? Não adianta a gente orar a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6, a partir do verso 9, se eu não me engano, e não entender que a oração do Pai Nosso, que está na Bíblia, né, ela tem uma continuidade onde o próprio Cristo afirma, mas se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então, assim, tá lá dentro da oração do Pai Nosso que a gente não consegue ler. Então, tire isso como exercício. Leia a oração do Pai Nosso lá de Mateus 6, né? E continue ela, porque, né, é uma continuação de Jesus diz, mas se você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoa. Isso atrai destruição para nossa vida. Não adianta a gente passar por um deserto querendo mudar o nosso comportamento se a gente não muda velhos hábitos que causam coisas terríveis na nossa vida, né? Então, murmuração, falta de perdão precisa ser eliminado da nossa vida, né? Então, vamos começar por aí, né? É fácil? Não é fácil, mas são velhos hábitos que nós vamos mudar a cada novo dia, a cada novo dia, a cada novo dia. Então, lembre, tem poder quem age, né? E se eu tiver mudado, acredito, tudo vai mudar ao teu redor, né? Então, vamos começar agradecendo pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, por tudo que está ao nosso redor, né? Pela comida na mesa. Ah, mas não tem fartura. Mas calma, estamos no processo, né? Então, a gente precisa lembrar que Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? E a gente precisa entender que há uma abundância da parte de Deus para a nossa vida, mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? Eu sempre falo que Deus nunca age na nossa vida, Deus reage às manifestações que nós temos. E nós precisamos entender isso da parte de Deus, né? Então, vamos passar esses 40 dias aí com menos murmuração ou com zero murmuração, né? Quando vier a mente, não, calma, sou grato por isso, né? E vamos passar aí tentando nos livrar dos pensamentos negativos, e para isso a gente talvez precise cortar a TV, porque TV tem violência, traição, vingança, ódio, violência, inversão de valores, né? E você quer que a sua alma seja alimentada por esse tipo de situação, né? A gente precisa entender, nós somos, né, a nossa alma é mente, vontade e emoções, e a gente precisa decidir na nossa mente aquilo que alimenta as nossas emoções, né? E isso não é a coisa certa pra gente alimentar. Vamos passar por um deserto, sim, mas vamos eliminar coisas que efetivamente trazem resultados cognitivos negativos, né? A gente precisa entender que a nossa mente, ela é muito sensível a coisas negativas, né? Por exemplo, se eu falar assim, ó, não pense num elefante cor-de-rosa. Pensou. Por quê? Porque a nossa mente tende a ser sensível a coisas negativas, né? E ela acredita que isso é uma realidade, o que é pior, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos declarar pela palavra, né? A Bíblia fala que fé é isso, uma declaração, uma confiança, uma verdade que precisa ser declarada todos os dias, né? É através daquilo que sai da nossa boca que nós vamos alimentar a nossa fé, né? Então, nós precisamos declarar coisas boas. Tá ruim, mas eu tô declarando que tá bom. Tá difícil, mas eu estou declarando que vai dar certo, né? Tem escassez, mas eu tô declarando que a provisão tá chegando, né? Coisas que eu preciso começar a determinar na mente, antes de tudo. Esse é o primeiro passo dos nossos 40 dias aí de deserto. Então, não acredite no que o mundo comunica. Acredite naquilo que você comunica. E para isso você precisa mudar aquilo que sai da sua boca, né? Então, vamos mudar, né? E até eu gosto muito de Jeremias 17:9, que diz que o enganoso é o coração. Mas por quê? Porque o coração faz parte da nossa alma, né? E a nossa alma é alimentada por essas coisas, né? A gente precisa entender. Então, vamos alimentá-la de coisas do alto. Vamos alimentá-la aí da palavra, vamos ler a Bíblia, vamos falar coisas boas, vamos
exercitar a nossa fé de alguma maneira, mas eliminando aquilo que traz coisas, né, e resultados negativos para a nossa vida. Não esqueça que só termina quando acaba. E tamo junto aí no final desses 40 dias. Vejo vocês, não esqueçam a minha surpresa. Depois de 40 dias nós temos algo aí que vai ser bem bacana. Até mais, muito bom esse tempo com vocês. Tchau, tchau.